Antes de começarmos a nossa análise, é importante ressaltarmos alguns pontos importantes sobre a prática de se realizar análise crítica sobre artigos científicos. Além de ser um enorme reforço teórico sobre a matéria que está sendo desenvolvida na faculdade, também existe uma melhor absorção sobre esse conhecimento por estarmos vendo em prática o que aprendemos em teoria. Cabe ressaltar que a leitura de periódicos traz informações além do que é visto no ensino superior, com o aprimoramento das técnicas aprendidas. Nesse contexto, será realizada uma análise crítica sobre o artigo Aplicações de ferramentas estatísticas de dados de um desvio de qualidade em uma empresa automotiva, que foi escrito por Felipe Campos, Rachel Magalhães e Eliane Cristo, e publicado pela revista Brazilian Journal of Development, em 2019. Escolhemos esse artigo por possuir fundamentos estatísticos vistos em aula e uma resolução de um problema realístico do mundo industrial. O objetivo principal do artigo é conseguir utilizar a estatística para conseguir identificar problemas com a qualidade dos produtos, feitos em uma linha de produção. Nesse caso, a indústria analisada pelos autores foi a automotiva. Casos recorrentes e não aleatórios de desvios de qualidade podem ser vistos em diversas linhas de produção, e a identificação e resolução do problema pode ocasionar em redução dos custos com reparos futuros e descarte das peças defeituosas. Em seu texto, os autores utilizaram algumas ferramentas importantes, como a 3PDCA, gráficos de controle de dispersão, histogramas, a distribuição normal e capacidade do processo. Veremos mais detalhadamente cada uma adiante. Em relação à estrutura do artigo, ele é bem dividido entre título, resumo, o próprio desenvolvimento, a conclusão e as referências. No título, é possível ter uma boa noção do que será exposto durante todo o artigo, devido à inteligente escolha de palavras dos autores. Essa escolha é importante para a busca do artigo em diferentes repositórios, o que beneficia na sua visibilidade para citação por outros autores. O resumo é do tipo informativo, ou seja, só com sua leitura já é possível saber o que vai ser desenvolvido ao longo do texto. Na introdução, os autores tomaram cuidado de explicar a escolha de uma indústria automobilística para o estudo, dando ênfase no que esse mercado significa para o país. O desenvolvimento também é bem dividido, com assuntos que serão melhor explicados pelo Vitor a seguir. No desenvolvimento, os autores desenvolveram um estudo de caso em uma indústria automotiva para demonstrar a efetividade das ferramentas estatísticas em um problema do mundo real. No caso, o problema escolhido para ser analisado foi a tendência direcional, também chamado de drift pull, que é considerado prioritário, pois afeta a capacidade do veículo de dirigir em linha reta. Para identificar a causa raiz do problema, os autores usaram o método A3PDCA, que não é uma ferramenta estatística, mas sim uma ferramenta de gestão, e por isso o método não foi descrito no trabalho. Entretanto, esse método auxiliou os autores a identificar a dissimetria entre os cambers do veículo, também conhecido como cross-camber, como um dos fatores mais significantes e como a causa raiz do problema. Além disso, foi escolhido um modelo de carro com maior relevância e impacto para ser analisado. Na análise da causa raiz, os autores usaram um gráfico de dispersão para relacionar os valores medidos no cross-camber com o momento de produção, podendo assim identificar momentos em que a linha de produção produzia peças além da especificação técnica da engenharia. Além do gráfico de dispersão, foi feito um histograma e calculado algumas estatísticas amostrais como média, erro padrão, variância e curtose da amostra. Comparado com a distribuição normal, pôde-se observar que havia um deslocamento da amostra para a direita da distribuição normal e uma curtose maior que zero, esse bico acima da normal. Esses desvios são considerados evidências de que há um processo não controlado na linha de produção. Após isso, foi analisado possíveis processos que poderiam ocasionar o cross-camber, sendo o processo de chaparia, em que as laterais, assoalhos e outras peças são soldadas, o processo escolhido para ser analisado. Como visto nesse gráfico de controle, foi identificada uma variância significativa além dos limites representados por essas linhas em vermelho. Após algumas medições, foi calculado o índice de capacidade do processo, CPK, que mede a capacidade do processo de produzir peças idênticas. Um valor aceitável do CPK indica que 99,73% das peças produzidas estão dentro dos limites da especificação, pois o valor do CPK considera um intervalo de confiança de mais ou menos 3 sigmas em relação à média para um determinado processo. Assim, o processo incapaz foi identificado e algumas medidas foram tomadas para regularizar o processo dentro dos padrões. Como podemos ver, a distribuição do gráfico de dispersão após as novas medidas passou a se concentrar dentro dos limites. A curtose do histograma também foi reduzida a quase zero, e a média distribucional está menos deslocada para a esquerda, demonstrando que a identificação e as medidas tomadas foram eficientes. Na conclusão, os autores deixam claro que os objetivos do estudo foram cumpridos, já que foi possível observar melhora dos números a partir de mudanças no processo de chaparia dos veículos. As referências são ricas no que diz respeito à interdisciplinaridade dos assuntos,
É possível encontrar assuntos desde redes neurais para estimar a capacidade de processos, até livros que explicam métodos japonês de controle de qualidade. É possível encontrar também notícias veiculadas em jornais de grande circulação, o que embasa a atualidade da discussão do artigo. Durante a discussão da análise feita, após uma leitura minuciosa, identificamos 5 pontos principais para ser melhor desenvolvidos na construção deste artigo. Vejamos. Em primeiro lugar, devemos destacar que os autores não descrevem como foi realizado o trabalho de coleta dos dados e qual abordagem utilizaram para o levantamento das informações utilizadas. Além disso, vimos que seria interessante a utilização de outras ferramentas de análise. Referente a isso, o uso do diagrama de Ishikawa poderia complementar a análise feita com o PDCA para identificar as causas do problema que impediu o alcance da produção de qualidade. No que diz respeito às técnicas probabilísticas, abordagens gráficas como box plot poderiam permitir a visualização da distribuição e valores discrepantes dos dados, pois trata-se de uma distribuição gráfica comparativa. Outro ponto de melhoria que linka com o que acabamos de verificar é garantir que o receptor entenda a mensagem passada. Para isso, seria necessário que os autores explicassem melhor os termos empregados, uma vez que o artigo foi publicado em uma revista genérica e mencionar assuntos para além do principal, como gestão administrativa, pode ser confuso para muitos leitores que não possuem tal conhecimento. Dando continuidade, é importante ressaltar sobre a relação das causas e os números. Apesar do texto fazer menção a várias causas, é focada apenas uma para a tratativa. Contudo, para uma visão mais panorâmica da diversidade que impediu o sucesso de uma qualidade superior, poderiam ter analisado as outras, checando o comportamento dos números a fim de diminuir ainda mais os impactos. Por fim, os autores citam que o uso das ferramentas foi crucial para a resolução do caso, porém não citam as melhorias empregadas para o alcance desse resultado, deixando a conclusão sem fundamentação. Do exposto, concluímos que, apesar de parecer um material completo, este apresenta alguns pontos que impedem de ser considerado um artigo perfeito.